Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês, ó, essa linda bolsinha carteira. Nós fizemos ela no fio de malha da Premium e eu vou estar ensinando no canal do Armarinho Tentem. Estou esperando por vocês, vem? Hoje nós vamos aprender essa linda carteira de mão, feita apenas em pontos baixos, com uma alça de mão de couro. Nós vamos utilizar uma tesoura, marcadores, agulha número 8, de acordo com a descrição do rótulo do fio, fita métrica, linha invisível e também temos a opção do gancho bico de pato. Aí fica a critério de qualquer um colocar este gancho ou um gancho de sua preferência. E o fio de malha da Premium, que ele é macio, muito gostoso de se trabalhar. Fica uma peça maravilhosa. Aqui eu trouxe para vocês e vou passar a medida em largura e comprimento, tá? Nós temos 36 centímetros de comprimento da peça e temos 24 centímetros de largura. Ela é feita no meio, né? Como eu quero uma carteira, então eu dividi bem esta peça. Vamos iniciar. Com a agulha número 8, vamos começar a fazer as correntinhas. Em forma de um ezinho, para a gente fazer o nó inicial, tá? A gente introduz a agulha, laça o fio, passa por dentro e fecha para dar o nozinho inicial. Através desse nó inicial, a gente dá uma laçada e passa dentro do buraquinho. Com isso, essas correntinhas, nós vamos fazer 16 correntinhas para o início da base do nossa carteira. E vamos seguindo fazendo as correntinhas. Não precisa apertar muito o ponto, porque o fio é um fio muito gostoso de se trabalhar, ele é flexível, então não tem necessidade de apertar esse fio na agulha, ele é bem soltinho. Vamos fazer 16 correntinhas. Feito as 16 correntinhas, nós vamos subir uma correntinha para dar a altura do ponto baixo. Esse primeiro pontinho a gente não faz, tá? A gente conta no segundo. Então, a gente vai introduzir a agulha, né? Pulando o primeiro pontinho, vamos introduzir a agulha no segundo pontinho. Leva lá atrás a agulha, laça, dando altura, laça e puxa tudo. Isso a gente vai fazer essa sequência até o final. A gente vai pegar, introduz a agulha no meio da correntinha, leva lá atrás, pesca a linha, traz para frente, dá altura para que não fique um trabalho esticado e passa tudo por dentro. Então, nós vamos repetir esse processo até o final da carreira, ou seja, vão ser 16 correntinhas trabalhadas no ponto baixo. E assim a gente sempre conta quantos pontos tem para não se perder. Voltei aqui para mostrar para vocês o 16º ponto, porque daqui por diante vão ser todas as carreiras iguais. A gente introduz a agulha, puxa, dá a laçada e faz o ponto baixo. Todos os pontinhos, eles vão ficar com 16 e vamos fazer 30 carreiras nesses mesmos pontinhos. A gente vira da direita para a esquerda, para não dar nó no trabalho, e dá uma altura na linha, para ela não ficar um buracão, né? Nesse vão, a gente vai introduzir a agulha, vai pescar
e trazer para frente. Com isso, a gente dá a laçada e faz um ponto baixo. Essa sequência de trabalho a gente vai repetir até a 15º ponto baixo, porque quando chegar no final, nós iremos fazer a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Então, ponto baixo sobre ponto baixo, sempre no vãozinho, não precisa puxar muito a linha, sempre dando uma folga para as mãos, a tensão do seu ponto, né? Então, a gente sempre vai dando altura, não precisa puxar para ficar aquele ponto com buraco, que o trabalho fica bem estranho, né? E o fio, ele é maravilhoso, a gente não precisa fazer essa força no trabalho. Então, vamos trabalhando, tecendo e crochetando até a 15ª carreira, e quando chegar na 16ª, nós iremos fazer o último pontinho, tá? Que eu vim trazer para vocês, para mostrar que nós temos 2 alcinhas, tá? Quando chegamos nessa última, que é a 16ª, nós temos esse Vzinho do ponto baixo, onde nós iremos trabalhar os 2 juntinhos. Introduz a agulha sobre os 2 pontinhos, puxa para frente, dá a laçada e tira tudo. Novamente, está feito a carreira. Essa já é a 2ª carreira. Com essa, nós iremos fazer mais 28 carreiras, prestando bem atenção nas laterais para não fazer pontos a mais e nem a menos. Viramos o trabalho, introduzimos a agulha, né, dando a altura no primeiro pontinho, sempre pesca a linha, traz para frente, dá a laçada e puxa tudo. Com isso, nós vamos repetir até o final do nosso trabalho, né? Quando chegar na 15ª, vamos pegar as 2 alcinhas na 16ª, vamos fazer o ponto baixo, nunca esqueça dessas pontinhas, tá? Que elas são muito importantes para o trabalho, e vamos subir as 30 carreiras. Feito as 30 carreiras de ponto baixos, que eu já passei a medida para vocês, né? Como vocês podem ver, nós temos essas lombadinhas aqui onde a gente conta, né? A de cima e a de baixo, então 1, 2, até 30, tá? Nós fizemos as 30 carreiras de ponto baixo. Chegando na ponta, nós vamos fazer 3 pontos baixos, porque em cada lateral que nós trabalharmos, que vai ser a volta, nós iremos trabalhar somente ponto baixo até a próxima ponta, fazendo 3 pontos baixos aqui. Esses pontinhos onde a gente está pegando, eles são a parte da base da nossa correntinha. Este é uma lateral, que é onde é o início do nosso trabalho. Este é a outra lateral, onde também vamos trabalhar em ponto baixo até chegar a esta ponta final. Então, nessa ponta, nós vamos introduzir 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos dentro do mesmo buraquinho, do mesmo ponto de base. Agora, nós vamos trabalhar, tá vendo que nós temos essas lombadinhas? Essas lombadinhas são os nós das carreirinhas. Nós vamos fazer um ponto baixo antes deste nozinho e um ponto baixo depois desse nozinho. E vamos percorrer assim por todas as carreiras. Um ponto antes, um ponto depois. Um ponto antes e um ponto depois. Vamos trabalhar sempre em ponto baixo, não precisa esticar. Vamos trabalhar tudinho essa carreira até a volta. Feito toda a lateral do trabalho, com as quinas e os pontos baixos, seguimos trabalhando, né, nos bloquinhos, tudinhos. Vamos finalizar o pontinho
Antes do bloquinho, um ponto baixo. E o último, nós vamos fazer também pontos baixos, né? Que é uma lateral, sendo feito 3 pontos baixos. Viramos o nosso trabalho e vamos fazer nessa base, nesse ponto, 3 pontinhos baixos. E vamos trabalhar agora naquelas alças das nossas correntinhas. Como vocês podem ver, ficam aqueles buraquinhos, né? Quando a gente faz as correntinhas, ele fica o buraquinho. Então, nós vamos trabalhar dentro desse buraquinho. Fica muito fácil, pois a agulha, ela entra com muita facilidade. Feitos 3 pontos, vamos fazer um ponto baixo por dentro de cada pontinho desta correntinha. Não, lembrando que não é necessário puxar o trabalho para ficar com o buraco. Então, nós vamos fazer isso até a próxima ponta, trabalhando um ponto baixo dentro de cada pontinho. Quando a gente chega aqui nesta parte, né, da lateral, que é o último ponto e o primeiro que nós começamos, nós também vamos fazer 3 pontos baixos dentro dele antes de virar para a última lateral, tá? Quem conseguir fazer o conduzido, leva este fio para que ele não fique aparecendo e é uma forma de segurar também o trabalho e dar um reforço. Então, dentro dessa lateral, nós também iremos fazer 3 pontos baixos. Não precisa puxar, mas caso fique um buraquinho, depois a gente pode fechar ele com uma linha invisível. E vamos continuar fazendo através desses bloquinhos, sempre um ponto baixo antes da lombadinha e um ponto baixo depois da lombadinha, tá? Por toda a volta, até chegar no início, onde nós iremos dobrar e ter a divisão da carteira. Feito o trabalho todinho das laterais, prontinho, esse é o direito, nós vamos trabalhar no avesso. O trabalho estando no avesso, nós vamos achar a parte da divisão da carteira. Você pode fazê-la tanto mais curta ou mais longa, isso vai de acordo com o seu gosto. Eu vou fazê-la um pouquinho mais para cima, porque nós vamos fazer uma carteira. Com o fio que sobrou, eu coloquei a agulha de tapeçaria e vou marcar aonde eu vou fazer a costura. Com o marcador, eu vou de um lado para eu ter uma ideia e ele também não escapar, né? E não correr o risco de ficar torto. Então, eu também coloco o marcador do outro lado para eu poder costurar. Colocando o marcador, eu vou costurar. Com esta lateral, nós iremos pegar a agulha, a gente tem a alcinha de trás e a alcinha da frente. Nós vamos pegar pela alcinha da frente, introduzir a agulha e puxar. Vamos fazer mais um reforço. No mesmo buraquinho, a gente vai introduzir a agulha e sair no mesmo espaço da frente e puxar e dando um reforço. Assim, nós iremos trabalhar em zigue e zague, pegando somente nas alcinhas da frente, tá? A gente tira o marcador, que não é necessário mais neste momento, e vamos fazer o zigue-zague, um pontinho por vez, ó, frente, 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 até o final. Assim, a lateral, o seu fechamento, ele fica bem mais bonitinho, elegante, não fica repuxado, ele fica com um acabamento muito bonitinho. Então, a gente terminou, introduz a agulha no último pontinho para dar um reforço, né, nas laterais. A gente coloca a agulha e vai sair lá no avesso dele agora. Puxa o avesso para dentro, traz a agulha, vamos dar um nozinho
para a gente ter segurança no trabalho. Esse nozinho você pode dar quantas vezes você achar necessário. Introduz a agulha, vai escondendo o fio, né? Você esconde a quantidade que você desejar. Se você também quiser cortar o fio, colocar, passar uma cola, dar mais um nó, isso é de sua preferência, é o que você achar melhor para o seu trabalho e você ter uma segurança. A mesma coisa que nós fizemos nessa lateral, nós vamos fazer nesta. Feito as laterais, nós vamos colocar o gancho de bico de pato. Esse foi o escolhido. A gente centraliza as duas partes para ele não ficar torto, né? Coloca normal o fecho, centraliza, né? Direitinho, marca, retira a parte de cima, né? Ele tem uma travinha que a gente vai colocar pelo avesso dele. A gente introduz a pecinha e com o alicatinho a gente dá uma apertadinha, né? Bem de leve para não machucar o trabalho, né? Bem de levinho, coloca para dentro para dar uma reforçada, não precisa repuxar. Centralizado, colocado a parte de baixo, centraliza de novo, né? Verifica se está tudo certinho. Coloque a parte de cima do fecho, centraliza de novo e verifica onde você vai marcar esta parte aqui de cima. Quando você já tiver uma ideia de onde você vai colocar, a gente tem essa parte ali tem um parafusinho. Então a gente tem que desrosquear esse parafusinho e colocar a peça encaixada aí dentro. Você marca, centraliza para saber aonde você vai colocar a parte de cima, retira, vamos colocá-la dentro desse vão que tem o biquinho. Já centralizado, a gente retira o marcador e vai encaixando o fio dentro da peça. Pode repuxar, porque depois a gente arruma ele direitinho e ele não vai ficar com esse buraco. E esse parafusinho, a gente pega uma chavinha, uma tesourinha, o que a gente estiver mais próximo, né, e conseguir usar, e vai rosqueando. E tem que rosquear bem para não soltar. Vai introduzindo a linha, porque ela sempre tem que ficar abaixo do parafusinho. Põe de novo, aperta. Aperta bem o parafusinho, verifica se está certinho, aperta a linha para poder ir mais para baixo, porque tem que passar, a linha tem que ficar abaixo do parafusinho, né? Senão ela vai escapar com muita facilidade quando você puxar a bolsa. Ele não vai ficar com esse vão, tá? Feito isso, a gente coloca para centralizar o nosso gancho. A gente verifica se ele tá torto ou não, né? Estando tudo certinho, a gente vai pegar a linha invisível e vai dar uma reforçada, né, nesse gancho. Com a linha invisível agora, a gente vai dar um nozinho nela, né, e vai introduzir a agulha na linha. A gente pega a parte de baixo da linha e vai passando em zigue-zague da forma que você achar melhor para você fechar o buraquinho que esse gancho acaba deixando, né? E isso você pode fazer na peça se você achar algum canto, algum ponto que ficou mais aberto. A gente tem esse fio maravilhoso, essa linha maravilhosa, né, invisível, onde nos ajuda bastante. Então, ó, vai costurando, fechando o buraquinho e o trabalho vai ficando bem fechadinho. Fechou todinho, tá prontinho o buraquinho, passou, corta e está pronto. Encaixa o bico, colocamos a alcinha
de mão de couro aonde você achar melhor, que fique melhor para você segurar, né? E encaixa e pronto, está linda a nossa bolsinha.